Olá, estamos iniciando mais uma análise semanal. Para dar início à nossa análise, vamos dar uma olhada no desempenho do Ibovespa. Colocando aqui no gráfico semanal, podemos ver que o Ibovespa tem uma semana considerável de queda, caindo 2,5%. Então o Ibovespa vinha de um bom movimento ascendente, foram 4 semanas de altas consecutivas e agora fez um movimento aí corretivo, fechando aí uma semana negativa após essas 4 altas, quebrando esse ciclo de alta. Então, Ibovespa fechou a semana caindo 2,55 durante a semana. Dando uma olhada agora no gráfico diário, podemos ver que o Ibovespa deixou um fundo na região dos 66 mil pontos, 950. Começou a fazer um movimento ascendente, armou o seu primeiro pivô de alta, o rompimento dos 71 mil pontos, 160 confirmaria o primeiro pivô de alta. Foi confirmado, mas desde então o Ibovespa recuou, perdeu o suporte nos 69 mil pontos 660, esse suportezinho aqui. Então perdeu, recuou e voltou para sua média móvel de 40 períodos. Então o mercado recuou bastante nessa última semana. O mercado voltou para sua média móvel de 40 períodos. Apesar do mercado ter perdido o suporte, as suas médias móveis de 20 e 40 continuam cruzadas de forma ascendente. Então, o cruzamento dessas médias móveis de 20 e 40 é um sinal positivo, na minha opinião, pois quando volta para essas médias móveis, nós podemos pensar em realizar compras quando elas estão cruzadas ascendente. Então, mercado fazendo fundo aí, o Ibovespa fazendo fundo nessa região dos 69 mil pontos, podemos aí arriscar uma compra acreditando aí que seja um fundo de mercado. Perspectiva é de que o mercado continue congestionado no curto prazo. O mercado não consegue aí ter força para voltar a fazer um belo movimento ascendente e é possível congestionar um pouco essa região dos 70 mil pontos. Dando uma olhada agora aqui no Dow Jones, podem ver que o Dow Jones continua fazendo seu movimento ascendente, seu belo movimento ascendente, e até então não fez nenhum movimento corretivo desde o mês de dezembro. Então, desde o mês de dezembro, Dow Jones continua fazendo um movimento ascendente, conseguiu romper mais uma resistência, que seria a casa dos 11.860 pontos, conseguiu romper essa resistência, segue fazendo um movimento ascendente. Na semana, o Dow Jones fechou com uma alta de 0,72. Então o Dow Jones segue fazendo várias semanas consecutivas de altas e até então não fez nenhuma semana corretiva, o que me deixa um pouco preocupado, acreditando que o mercado está um pouco esticado no curto prazo. Dow Jones deve uma correção. Dando uma olhada no dólar, podemos ver que o dólar sai congestionado, por isso podemos acreditar que o nosso mercado pode também continuar congestionado. Então o dólar sai congestionado dentro dessa região dos 1,68, 1,70, fica brigando nessa região de preços, e o dólar então sai lateralizado. O viés do dólar, diferente do Ibovespa, é baixista. Suas médias móveis de 20 e 40 períodos seguem cruzadas para baixo. Então diria que o viés aí do dólar é baixista aí no curto prazo. Dando uma olhada no Ibovespa dolarizado, podemos ver que o Ibovespa dolarizado ainda não perdeu seu suporte, enquanto o Ibovespa real já perdeu. Então, dando uma olhada aqui no gráfico real, perdeu um suporte dos 69 mil pontos, 600, e no Ibovespa dolarizado ainda não perdeu esse suporte, o que pode deixar o mercado a fazer um fundo nessa região de preço. Então, graficamente falando, pelo Ibovespa dolarizado, temos uma divergência. O Ibovespa dolarizado está com uma configuração melhor do que o Ibovespa real. O Ibovespa dolarizado pode fazer um fundo nessa região de preços e voltar a fazer um movimento ascendente. Então, vale a pena acompanhar aí o Ibovespa dolarizado, pois fazendo um fundo nessa região de suporte, pode aí nosso mercado voltar a fazer um belo movimento ascendente. Dando agora uma olhada nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, podemos ver aí um movimento bem negativo para o nosso mercado. O mercado fez um recuo durante a semana, como nós vimos, o mercado caiu 2,5% e os contratos em aberto também caíram bastante. Estamos com cerca de 20 mil contratos vendidos por parte dos estrangeiros. Então, quando os estrangeiros estão aí vendidos aí nos contratos em abertos, é porque eles estão ganhando dinheiro com a queda, acreditando que o mercado cai mais no curto prazo. Então, podemos ver aí que os estrangeiros fecharam a semana com cerca de 20 mil contratos vendidos. Vamos torcer para que durante a semana melhore aí esses contratos, que esboce uma reação, que os estrangeiros voltem a comprar os contratos, mas com os 20 mil contratos vendidos, fica aí com uma perspectiva negativa aí para o mercado, acreditando que pode corrigir mais aí no curto prazo. Então, enquanto os estrangeiros não voltarem a ficar comprados no mercado, eu fico aí com o pé atrás. Então, os estrangeiros já estão vendidos, vale a pena aí os investidores manterem a cautela.
Dando uma olhada aqui no saldo investimento estrangeiro, podemos ver aqui que o saldo investimento estrangeiro continua positivo. Apesar da correção que a semana fez, os estrangeiros continuam aí comprados. Então diminuiu sim um pouco do saldo. Realmente os estrangeiros acompanharam esse movimento de queda que o mercado fez, mas ainda assim continua positiva durante o mês, indicando aí que os estrangeiros estão comprando mais do que vendendo durante o mês de janeiro. Dando uma olhada no saldo de investimento de pessoa física, também caiu. Normalmente esses movimentos são divergentes. Quando o saldo de investimento estrangeiro cai, o saldo do investimento de pessoa física sobe. Então pessoa física normalmente tem um movimento divergente do investidor estrangeiro, e dessa vez os dois se acompanharam. Então realmente nenhuma divergência, na verdade um movimento estranho, pois normalmente o mercado faz um movimento divergente com relação a esses dois players. Dando agora uma olhada no VIX, o índice conhecido como índice do medo, o índice que mede a volatilidade do mercado internacional, podemos ver que o VIX fez uma semana ascendente. O VIX fechou aí nos 18,47. Fiquei um pouco preocupado com o VIX, porque o mercado americano subiu e normalmente o VIX estava fazendo um movimento aí baixista sempre que o mercado estava subindo. Então o internacional fez uma alta, o Dow Jones subiu 0,70, como nós vimos anteriormente, e o VIX subiu, fechou a semana na casa semana passada, fechou na casa dos 16 pontos e agora aí está na casa dos 18 pontos, indicando aí que a volatilidade no mercado está voltando. Então, VIX abaixo dos 20 pontos é um sinal positivo, mas o VIX podemos ver graficamente que tem uma congestão, e o rompimento dessa congestão pode levar o VIX novamente acima dos 20 pontos. Então, isso me deixa um pouco preocupado aqui no curto prazo, pois apesar do mercado subindo lá fora, o VIX subiu também junto, indicando aumento da volatilidade. Então, normalmente eles fazem movimentos opostos, e fico aí com o pé atrás com o mercado acreditando que a volatilidade pode aumentar. Volatilidade aumentando, é possível acreditar que o Dow Jones finalmente esteja chegando perto de alguma correção. Dando uma olhada agora no índice de sentimento aqui do mercado, podemos ver que o índice de sentimento continua otimista, mas vem aí a cada semana diminuindo um pouco do seu otimismo. 50% dos investidores acreditam no mercado bullish. Então 50% acredita que o mercado continua mais uma semana de alta. Nós vimos ali que anteriormente o Dow Jones tem várias semanas consecutivas de alta, e os investidores continuam acreditando que ele faz mais uma semana de alta. 20% acreditam no mercado neutro, mercado lateralizado, mercado com pouca variação, e quanto 29% acreditam no mercado bearish. Podemos ver que aumentou consideravelmente o número de pessoas acreditando numa correção para o mercado. Então aumentou bastante aí, 29% acreditando no mercado bearish. Então é possível aí, o investidor já está começando aí a acreditar que essa alta do Dow Jones pode estar chegando ao fim. Então podemos ver aí, bullish ainda continua elevado, 50% é um valor elevado ainda, e 29% bearish acreditando já no mercado corretivo, indicando aí que uma parte dos investidores continua acreditando aí que o mercado pode estar fazendo topo, mas a grande maioria ainda continua acreditando na continuidade da alta para o mercado internacional.